Olá, aqui é só um recadinho. Temos agora um canal de cortes da TV Flórida. Confira o link na descrição desse vídeo. Já está inscrito? Se ainda não, corre lá e se inscreva. Aproveite para se tornar membro do canal. Vamos para o vídeo agora. Brasilinas e brasilinos, bem-vindos a mais um episódio de Lula, o queridinho dos ayatolás. Como perder amigos e isolar o Brasil em 20 passos. Você piscou e o Bananil foi parar no eixo Irã, Cuba, Venezuela. Enquanto o Ocidente se une para conter o terror, Lula prepara cafezinho para o Hezbollah. Sim, meus amigos, Stalinácio, o novo síndico do BRICS, decidiu que agora o Brasil vai ser uma espécie de motel ideológico para ditaduras ressentidas e organizações de assistência humanitária, tipo Hamas. E agora não sou eu quem está dizendo, são eles, The Economist e The Wall Street Journal, duas publicações que já foram idolatradas pela esquerda quando falavam mal do Bolsonaro, mas que agora, ao apontar o óbvio sobre o governo Lula, viraram agentes do imperialismo neoliberal. A The Economist, aquela que Lula chamava de revista de elite, soltou um editorial parecendo uma advertência de professor de inglês para aluno repetente. O Brasil está se tornando cada vez mais hostil ao Ocidente. Traduzindo, Lula tá com jeitão de vilão do Pantera Negra, querendo isolar Wakanda, só que no nosso caso é sem tecnologia, sem vibranium e com a Janja no Instagram. O motivo? O Itamaraty, ou melhor, o PT Maraty, resolveu soltar uma nota condenando veementemente os Estados Unidos por bombardearem o Irã. Sim, o Irã, aquele mesmo, que persegue mulheres, enforca gays, financia terroristas e, claro, quer enriquecer urânio para fins pacíficos. A nota do Brasil dizia que os ataques americanos foram uma violação da soberania iraniana. Como se Teherã fosse uma pacífica cidadezinha do interior de Minas Gerais e não um centro nevrálgico do fundamentalismo nuclearizado. Mas calma que piora. A The Economist observa que Lula não se contenta em defender o Irã de longe, não. Agora ele preside o Clube da Sofrência Autoritária, também conhecido como BRICS. E quem é o novo membro? Sim, o Irã. Se antes o BRICS era uma aliança econômica para emergentes, hoje é mais um grupo de WhatsApp onde Xi Jinping manda figurinhas do Putin montado em urso e o Lula responde com um vídeo da Dilma saudando a mandioca. Enquanto o Ocidente tenta isolar o Irã por ameaças nucleares e apoio ao terrorismo, o Brasil estende o tapete vermelho, literalmente, para o país dos ayatolás. A The Economist chamou isso de contradição com as democracias. Aqui no canal, a gente chama de surto geopolítico patrocinado pelo Fórum de São Paulo. Além disso, a The Economist resumiu a situação do gnomo de 9 dedos lindamente de um jeito humilhante. O líder do Brasil é cada vez mais incoerente no cenário mundial e em casa sua popularidade está escorregando. O que Luiz Inácio Lula da Silva fez de errado? O que ele fez de errado? É mais fácil responder o que ele fez de certo. Nada. Sei lá, talvez a impopularidade do Lula tenha algo a ver com o fato de ele ser um ladrão corrupto condenado. É só um palpite doido. E o mais dolorido, a The Economist deixou um recado fofo para o gnomo de 9 dedos. Pare de fingir que é importante. Ela disse, Lula finge que é importante nas questões das guerras, enquanto deveria dar prioridade para o seu próprio país. Mano, até os gringos já sabem que o Lula quer posar de líder global, mas não dá conta nem dos problemas do Bananil. Pior, eles escancaram para todo mundo que ninguém gosta dele, nem aqui no Brasil. Mas nisso eles erraram. Tem uma única pessoa que ainda ama o gambá do Guarujá. E não é a Janja. Eu tô falando da apresentadora da Globo News e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima. Eu sei que eu já fiz um vídeo com ela hoje, mas a depressão e a tristeza da moça ao ver que em breve ela será a única jornalista no mundo defendendo o Lula é boa demais para desperdiçar. Divirta-se. O presidente Lula tem, de certa forma, sido muito cobrado pela própria base a estar mais no Brasil, porque ele dedicou uma agenda
internacional muito forte, disse que queria recolocar o Brasil no mapa, mas está faltando tempo, né? Hoje um senador falou, o Lula vai para Paris, vai para a França, lá deita no chão, faz foto, não sei o quê, na Torre Eiffel, 500 compromissos, e quando vai para o estado, para o meu estado, não consegue passar um dia inteiro lá. Olha o que diz a revista de negócios mais influente do mundo. Estou falando da The Economist. Presidente do Brasil perde influência no exterior e é impopular em casa. Luiz Inácio Lula da Silva colocou o Brasil no mapa, mas não se adaptou a um mundo transformado. A ilustração é muito interessante, porque traz o presidente segurando um balãozinho ali e alguém já pronto para estourar essa bolha. É interessante porque, por mais que o Lula tenha colocado, e aí eu já trago o Valdo Cruz para cá, por mais que o Lula tenha recolocado o Brasil no mapa das grandes discussões, então foi convidado para o G7, né? No G20, o G20 foi no Rio, teve uma participação importante, BRICS, está ampliando o BRICS, se tornou um canal importante com a China e com a Rússia, que são atores na geopolítica, em todos os aspectos também, seja no belicismo que está tomando conta do mundo de novo, seja no aspecto econômico, são atores imprescindíveis. Mas, assim, as ideias que ele tentou empregar, por exemplo, com relação ao conflito na Ucrânia, elas foram mal recebidas, né? Tiveram repercussão interna, porque foram exploradas pela oposição. E chega este momento onde, efetivamente, talvez o acordo da União Europeia com o Mercosul deslanche, mas efetivamente chega neste momento sem ter conseguido emplacar uma grande pauta lá fora. É todo dia um velório pra essa jaguarada aí. Mano, ela tá com a voz embargada, segurando as lágrimas. Tá abalada. O sofrimento dela é nítido, vem da alma. Eu gosto muito de ver essa turma assim, quebrando a cara e tendo que engolir tudo isso. Hoje, a Daniela vai tentar dormir, mas a choradeira não vai deixar. Repara que ela só fica assim quando as notícias são contra o Satanine. Eu só estranhei porque ela não colocou a culpa nas redes sociais e na extrema-direita. Só vocês mesmos da Globo para achar que um ex-presidiário que tem conchavo com terrorista ia dar certo no Brasil. O cara colocou o Brasil no mapa sim, no mapa da vergonha mundial, sempre com imagem negativa. O Brasil se tornou um pária graças a esse bebum. Ai, foi convidado pro G7. Foi convidada para o G7 e só passou vergonha lá. Foi o pobre sem modos na festa dos ricos, se humilhando por umas migalhas. Lula não colocou o Brasil no mapa, colocou na mira dos Estados Unidos, de Israel e da OTAN. A única fome que o Lula está matando hoje em dia é a do Macron com a Janja. E quanto a Daniela, eu prevejo muitas notícias com a voz embargada até o fim do mandato. E o pior, não foi só a The Economist. Mais gringos descobriram a roubada que é o bebum de Garanhuns. Aí entra o The Wall Street Journal com a voadora no peito da diplomacia petista. A colunista Mary Anastasia O'Grady fez o que a imprensa brasileira jamais teria coragem. Apontou o dedão pro Lula e disse: "Amigo, você tá andando de mãos dadas com terrorista." A jornalista lembrou do atentado à AMIA em Buenos Aires, promovido pelo Hezbollah, com o apoio do Irã, que matou 85 pessoas. E adivinha quem ela lembrou que acolheu navios de guerra iranianos com sorrisos e tapinhas nas costas? Sim, o Satanine, o diplomata da quebrada. Mas isso não é só um passeio de navio. Segundo a matéria, agentes iranianos estão usando Caracas como entreposto para se espalhar pela América Latina com passaportes venezuelanos falsos. É tipo o Free Fire do terror, cada um com seu codinome, prontos para espalhar a paz, versão Teherã. Enquanto Milei na Argentina classifica o Hezbollah como grupo terrorista e tenta limpar o quintal, Lula faz churrasco de picanha com Evo Morales, Nicolás Maduro e o próprio Ayatollah no telão. É como se o descondenado tivesse feito um intercâmbio com os piores líderes dos últimos 40 anos.
Ele voltou da temporada com Fidel, Xi Jinping, Putin e Ahmadinejad e agora quer aplicar o modelo Venezuela com feijoada aqui. E o mais impressionante é que o Wall Street Journal sacou que, enquanto Lula jura que o Brasil é neutro, o BRICS virou um puxadinho de Pequim e um outdoor da guerra russa. Neutralidade, meu caro, não é dar a mão para quem enforca opositores, é saber dizer não para ditadores, mesmo quando eles oferecem petróleo subsidiado e promessas de emojis no WhatsApp. O governo Lula age como aquele aluno repetente que senta no fundão, atrapalha a aula, copia o trabalho do colega da Coreia do Norte e ainda reclama quando tira um ponto. A diplomacia brasileira virou um quadro da Praça é Nossa, mal dirigido. Só que agora o mundo tá rindo da gente. E a cereja do bolo? A avaliação de que o Irã pode reagir com ataques clandestinos contra os Estados Unidos e seus aliados, usando sua rede de agentes na América Latina. E onde estão esses agentes? Em países como, adivinha? Brasil! Parabéns, senhor presidente! Você não só destruiu nossa credibilidade internacional, como ainda transformou o Brasil num provável alvo futuro de atentado islâmico. Tudo isso em nome de quê? De um anti-americanismo adolescente que parece saído do caderno de redações da Uni nos anos 70. Quem também ficou abalado com a dureza das publicações gringas contra o patrão de 9 dedos foi o comentarista e sósia do Mark Ruffalo, Marcelo Lins. Uma análise assim da figura do presidente Lula e da sua atuação no exterior e internamente, ela mistura duas coisas, fatos com também um viés analítico e opinativo do articulista que escreve essa revista, essa coluna. E com isso, entre os fatos, mostra realmente posições dúbias, ou que são tidas por muita gente como dúbias do presidente Lula no cenário externo e o enfraquecimento constatado pelas pesquisas, que a gente analisa aqui também sempre, da popularidade do presidente Lula. Só que me chamou a atenção bastante nessa coluna, tem um tom muito duro em relação ao Lula, eventualmente mais duro do que a gente, não é que está acostumado a ver em relação a ele, é em relação à própria Economist, ela é vista normalmente elegante. Essa coluna, ela tem um tom muito duro a partir de fatos e com análise, e ela acaba quase que dando uma lição de moral. Mano, o cara pisando em ovos e segurando o choro. Entrou em choque. Falou mal do meu Lulinha, então eu fico tristinho. Ai, eles foram muito duros. O duro entrou, agora senta. O Grupo Globo está tão acostumado a puxar o saco do Lula que quando alguém dá uma porrada forte, eles não se aguentam e fazem piquinho. Precisa de uma revista estrangeira para falar a verdade, o que está acontecendo no Brasil. Porque a mídia brasileira ou está comprada ou está com medo. O Marcelo Lins está surpreso ao ver uma matéria jornalística de verdade e não as porcarias que a velha imprensa vendida publica aqui no Bananil. E sabe o que está doendo mais no Marcelo Lins, na Mortadela Lima, na Andréa Sagui? É que eles leem a The Economist. Eles a têm como uma bíblia. E ao ver os jornalistas que eles respeitam, invejam e imitam, detonando Lula, dá tela azul na cabeça. Eles ficam em choque e começam a se perguntar: onde é que eu vou enfiar minha carreira? Vou sobrar só eu defendendo esse carniça bêbado. Bem feito. Se você vende a alma pro demônio de 9 dedos, um dia ele vem buscar. Mas antes de buscar, ele te humilha. Enquanto o mundo civilizado se une para combater o terrorismo, o Brasil de Lula está tirando selfie com os vilões do século XXI. Nos resta esperar que alguém no Itamaraty lembre que política externa não é um álbum de figurinhas dos regimes decadentes, nem uma rave do BRICS no complexo do Alemão. E se Lula acha que isso é liderança global, então eu sou o novo secretário-geral da ONU. E você aí, provavelmente, é ministro das Relações Exteriores da Janja.
E assim chegamos ao fim de mais um capítulo da gloriosa saga Brasil nas capas do mundo. Já tivemos Gisele como ícone da elegância, Sepultura como embaixadores do metal, Pelé como rei eterno. E agora temos Lula como o tiozão do churrasco que virou um amigo do Irã e está sendo chamado para conversar na sala da direção pela The Economist e pelo Wall Street Journal. Mas o melhor mesmo foi ver o estado de catatonia da tropa da Globo News. A Daniela Lima parecia uma adolescente traída. Andréa Sadi folheando a revista com o mesmo olhar de quem acabou de ver um ex postando foto com a nova. E o Marcelo Lins tentando explicar que, na verdade, eles estão criticando o Ocidente por não compreender o Lula. Deu quase nó na própria língua. Meus amigos, quando até os ídolos da Globo News nos Estados Unidos e na Inglaterra começam a descer o sarrafo no governo, é sinal de que nem com fotinho na capa tá dando mais para disfarçar. Tá ficando feio. E a fama internacional do Brasil, que já foi sinônimo de beleza, talento e música boa, hoje virou sinônimo de parceria com o Ayatollah. Que fase! Se você chegou até aqui, é um bom sinal. Para assistir os vídeos completos, acesse nosso site ou baixe nosso aplicativo totalmente grátis.